E no vídeo de hoje eu quero te falar sobre um pacotão de contratações que nesse momento o Inter tenta para a próxima temporada, depois do empate por 0-0 contra o São Luís de Juí. O Inter que joga agora nesse próximo sábado às 4h30 da tarde contra a equipe do Ipiranga. O próprio Eduardo Cudê e Felipe Becker falaram sobre a janela de transferências. O Cudê falou em duas posições específicas que o Inter está tentando, mas também tem mais. O Inter tenta mais jogadores, né, e tem essa janela de transferências que vai até o dia 7 de março, né, uma janela bem larga, essa janela de primeiro semestre que tem, e o Inter e o próprio Eduardo Cudê tá muito tranquilo, né? Ele ficou ainda muito irritado após o empate por tudo que aconteceu, mas após a entrevista coletiva, né, ele tá muito tranquilo. Os reforços vão chegar e é o que ele garante. No vídeo hoje eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação, sobre a busca do Inter, um pouco mais sobre a informação envolvendo o Thiago Maia. E também quero te falar sobre a lateral esquerda, que o próprio Cudê disse, olha, eu preciso de um lateral esquerdo. Hoje o Inter só tem o René no plantel. Eu quero te falar sobre o sonho da lateral do Inter, que todo mundo já sabe quem é, e como que o Inter estaria tentando trazer esse jogador. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional no vídeo hoje. Só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar aqui também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, eu quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, não perde tempo. Clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações do Internacional aqui desta quinta-feira. O Inter que já joga nesse próximo sábado. O Inter que teve uma viagem muito desgastante que foi para Juí, uma viagem de ida de 5h30, e o Inter que após o jogo contra o Juí voltou novamente de ônibus de novo, uma viagem de 5h30. O Inter se reapresenta hoje no CT Parque Gigante pela tarde, mas obviamente não vai ser um treino de campo, vai ser um trabalho regenerativo para os jogadores que jogaram e até para os atletas que não atuaram também vão fazer um trabalho regenerativo, porque, como eu falei, é uma viagem que ida e volta, é uma viagem de 10 horas, é a viagem mais longa que o Inter vai fazer durante esse Campeonato Gaúcho e possivelmente pode ser inclusive a viagem mais longa que o Inter vai fazer na temporada, isso porque o Inter não vai de avião para Juiz, sim de ônibus, a não ser que na primeira fase da Copa do Brasil, durante a Copa do Brasil, o Inter pega algum time lá de cima do Nordeste, daí possa aí sim fazer uma viagem de mais que 5h30. Mas até o momento é a viagem mais desgastante que o Inter tem para fazer, e já fez. Ou seja, o Inter só vai ter amanhã, sexta-feira, uma atividade para preparar esse time, e aí a tendência assim é de um time basicamente completinho, uma escalação titular que o técnico Eduardo Cudê deve mandar a campo, inclusive com a presença possivelmente de Alan Patrick e até mesmo de Gabriel Mercado. Hoje ocorre o julgamento dentro do TJD, né, e existe essa possibilidade da pena de Alan Patrick e Gabriel Mercado ser cortado de 6 para 2 jogos e eles já estarem à disposição para o jogo desse próximo sábado contra a equipe do Ipiranga. Caso o julgamento dê errado para o Inter, aí esses jogadores ainda vão ter que cumprir ainda mais 4 jogos. Ou seja, a gente só está falando de um Mercado e de um Alan Patrick que voltariam apenas daqui 2 semanas, tá bom? Outra situação que eu quero te falar para ti é sobre Thiago Maia, tá? Uma informação que vem lá do Rio de Janeiro. O Flamengo que tá fazendo basicamente 2 times, né? O Flamengo tá com uma parte do elenco, a parte principal do elenco nos Estados Unidos, fazendo uma pré-temporada. O Thiago Maia não foi para essa pré-temporada nos Estados Unidos, agora o Flamengo joga contra a equipe do Orlando City, inclusive lá nos Estados Unidos, e o Thiago Maia não tá lá dentro dos Estados Unidos, ele está aqui no Rio de Janeiro treinando no Ninho do Urubu. Outra parte do time do Flamengo que está disputando o Campeonato Carioca, que é uma parte do elenco que tem a equipe sub-20, a equipe da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dentro desse time tem alguns jogadores, por exemplo, o zagueiro Pablo, aquele que era do Corinthians, ficou no Rio de Janeiro para aprimorar a parte física. O lateral direito Mateuzinho, que estava negociando com o Corinthians, deu errado, voltou agora para jogar também com a equipe sub-20, e o próprio Thiago Maia, que ficou no Ninho do Urubu em função dessa negociação com o próprio Internacional. E a informação que vem no Rio de Janeiro, o Fluminense joga agora no próximo sábado pelo Campeonato Carioca e o Thiago Maia deve entrar em campo, tá? Então, por exemplo, até sábado, pelo menos a tendência que estão passando lá no Rio de Janeiro, o Thiago Maia não deve ser anunciado pelo Inter. O Inter fez a proposta de 3 milhões de euros, mais 800 mil euros caso ele atinja algumas metas previstas no contrato, que não são metas tão difíceis, tá? Esse valor seria pago de maneira parcelada. O Flamengo pede 4 milhões de euros pelos 50% dos direitos econômicos que tem. Ou seja, o Inter chegou a 3 milhões e 800 com metas,
e o Flamengo quer 4. Basicamente o Inter chegou num número muito parecido. O Inter já tem um acordo com o Thiago Maia, bases salariais, tempo de contrato que vai ser um contrato de 4 temporadas, e o Inter já tem inclusive um acordo com o Thiago Maia que tá tentando forçar uma saída lá do Flamengo. Vai ser o novo reforço do Inter. A direção do Inter já confirma de maneira pública essa negociação. O próprio Eduardo Cudê já fala, por exemplo, sobre o nome do Thiago Maia. Tipo, vocês sabem realmente dessa negociação. É um primeiro volante, é um camisa 5, é um cara que se encaixa nas minhas características. E é uma negociação que deve ser concretizada. Tem isso que na semana que vem, no mais tardar, o Thiago Maia seja anunciado como novo reforço do Inter. Mas o Inter não para por aí. Como propriamente diz o técnico Eduardo Cudê, mais jogadores ainda chegarão para incorporar esse elenco. E a janela de transferências é uma janela ainda muito extensa. Vai até o dia 7 de março. Tem bastante tempo ainda para o Inter contratar mais jogadores, tá? Qual são o foco do Inter nessa janela? A prioridade do Inter nessa janela é, primeiro, finalizar a contratação do Thiago Maia. Finalizando a contratação do Thiago Maia, o Inter vai para nova busca, que é uma carência que o Inter tem, como disse o próprio Eduardo Cudê. A busca por um lateral esquerdo. O Inter quer contratar um lateral esquerdo. Um cara para ser uma alternativa ao nome do René. O Inter já tentou diversos nomes, Marlon do Cruzeiro, Iago do Augsburg, olhou, por exemplo, Danilo Soares do Bochum, o Eric do Al Ain dos Emirados Árabes. Diversos nomes já foram buscados pelo Inter, mas é um mercado sempre muito difícil. A busca por um lateral esquerdo é sempre muito complicado, porque brasileiro ainda, não é que não pode ser estrangeiro, em função da carga de estrangeiros do Inter que já está muito alta, achar hoje um lateral esquerdo brasileiro é algo muito difícil. O nome que o Inter sonha é o nome do Alex Sandro da Juventus, 32 anos, contrato terminando em junho, não fica por lá, não vai ter o seu contrato renovado, poderia vir por um pré-contrato, mas é uma contratação extremamente complicada, principalmente porque ele é novo ainda para o padrão Europa, 32 anos, está novo ainda, tem muito mercado por lá, e a própria concorrência no próprio futebol brasileiro já seria muito difícil. Além do nome do Alex Sandro, também tem o nome do Lincoln, do Fenerbahçe, mas eles têm contrato até 2026, então só por meio de uma compra e por meio de muitos milhões de euros. Mas o Inter está no mercado e vai trazer um lateral esquerdo, tá? Essa é a prioridade número 1 do Inter nesse momento, tá? Além da lateral esquerdo, além do Thiago Maia, o Inter também olha duas posições. Um zagueiro destro brasileiro, que pensa em trazer um zagueiro, aí pode ser inclusive por meio de um pré-contrato, e também a busca por um meia. Um cara que possa fazer ali a função do Wanderson, possa também, se precisar, por exemplo, fazer a função do Maurício, do próprio Alan Patrick, mais um jogador ali pro meio de campo. Tá? Trazer mais de um cara de segunda, terceira função de meio campo, um extremo ali que tem uma velocidade, tem um drible, porque o Gabriel Barros até agora é um jogador que não deu resultado, e sem ser o Wanderson, o Inter não tem aquele jogador de X1, aquele jogador quebrador de linha dentro do banco de reservas. O Inter também olha para esse nome. Então, além do Thiago Maia, até o fim da janela, a gente está falando do Inter que deve ter mais 3 contratações. Um lateral esquerdo, um meia e um zagueiro. E aí o Inter encerra a janela de transferência do primeiro semestre e outras contratações podem vir no meio do ano. Como, por exemplo, o Vitão pode sair e aí traz um zagueiro para repor. O Maurício pode ser vendido, aí traz uma reposição para o caso do Maurício. O próprio Robert Tchenan pode sair e traz também uma reposição para o Robert Tchenan. Mas a janela do meio do ano vai ser uma janela de reposições. Jogadores que foram vendidos, emprestados, enfim, pode vir reposições à metade do ano. O Inter quer fazer o elenco agora, em março, para no meio do ano só ser aquela reposição, aquela coisa que ainda falta ainda para o plantel, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com as informações, um grande abraço, valeu, falou e fui!